Hoje eu posso falar beça, porque tenho 2 semanas. Quem estava aqui semana passada, meus irmãos, pastor Abel é filho do bispo Wilson Teixeira. Semana passada ele comprovou isso. Não que tinha alguma desconfiança, mas em casa a gente ria beça semana passada. Falei, Márcia, eu quase levantei. Imagina só, se eu levanto, venho aqui pro púlpito, a irmã tal, eu acho que ia pegar ali o microfone, o violão, ficar tocando ali alguma coisa. Porque quem não teve aqui, né, era eu que ia pregar semana passada. Aí quando chegou na hora aqui, já tinha preparado ali a mídia, bota na versão tal, Luciano, bota a música tal aí, que é para descer fogo, hein? E nem cantei os cantos, fiquei ali, eu não toquei, né, quem tocou foi o Diego, fiquei ali paradinho ali, falei, não vou nem gastar a voz, que é para... Aí na hora que Abel falou, vou chamar o pregador da noite, eu já ia levantar, as pessoas falaram, calma, garoto, fica aí que a vergonha vai ser maior se tu levantar. Aí vai Abel, missionária Suzete, todo mundo, aí o pessoal lá da mídia lá começaram, esse é filho do bispo Wilson Teixeira. Mas meu irmão, eu não fico chateado não, porque a obra de Deus é Ele que determina. Nós conhecemos nosso pastor Abel, né? Conhecemos nosso pastor Abel, sabemos da sua integridade, a comunhão que tem com Deus. Se ele, né, cometeu assim esse deslize, mas porque Deus quis assim, era para Suzete trazer aquela palavra, e não eu, né? E isso tudo, meu irmão, acontece porque nós temos um relacionamento, sabe? Às vezes a gente vai errar um com o outro, vai dar uma palavra errada, mas o Espírito Santo de Deus, ele vai e nos toca e traz de volta o relacionamento com o teu irmão, né? Vai trazer de volta a comunhão. E isso é bom, meus irmãos. Deus, Ele quer uma família semelhante a Jesus Cristo. Uma família de muitos irmãos, semelhantes a Jesus Cristo. E é gostoso, meus irmãos, quando compartilhamos, quando vivemos em um ambiente que podemos compartilhar com nossos irmãos, olhar nos olhos. E Deus tem sempre me falado no meu coração a respeito aqui dessa casa, porque a gente não pode perder essa essência que é da comunhão um com o outro. Deus, Ele quer um povo, que é um corpo sem mancha, sem mácula, onde que todos venham ter um relacionamento verdadeiro. O relacionamento verdadeiro não é aquele que só flores não, meus queridos. O relacionamento é aquele que tem arranhuras de vez em quando, tem sabe? E isso vai se aperfeiçoando no relacionamento, né? A gente vai se aperfeiçoando. Se eu não errar com o irmão nunca vai crescer com o meu erro, porque eu errando, ele conhecedor mais da palavra do que eu, o que ele vai fazer? Vai até a mim e vai falar, meu irmão, isso aqui, você está no caminho que não dá. Eu estou fazendo com que meu irmão se aprimore, e assim mesmo eu, quando vejo o meu irmão, eu vou a ele e falo, meu irmão, cuidado, esse caminho aí, eu já trilhei e errei, é um caminho que nos leva à morte. Mas se não errarmos juntos, foi sempre só flores, só abraço, a gente está vendo o irmão, às vezes, trilhando um caminho que não é de agrado de Deus, e Deus fala, tem ela.
Não, o irmão vai se magoar, né? Vai ficar triste. Mas a palavra fala, se você pode fazer o bem e não faz, você está pecando diante de Deus. Então quando você olha o teu irmão e fala assim, eu não tenho que me meter na vida de ninguém, vou falar lá com o pastor, ele que é pastor que tem que falar, não eu. Deus te deu autoridade. Deus me deu autoridade, te deu autoridade para que pregasse, para que fizesse discípulos de Deus Altíssimo. Não é isso que fala lá em Mateus? Se eu não me engano é 28, né? Lá no final. Ide por todo mundo, fazer discípulos. O discípulo, para fazer um discípulo não é igual evangelizar, você vai lá igual Pedro, 3.000 almas. E depois aquelas 3.000 almas? A Bíblia fala que estavam todos os dias o quê? No templo orando e em casa compartilhando, comendo. Eu me lembro que tempos atrás, quando acabava o culto, a gente tinha cantina, depois saía aí para comer uma pizza junto, um hambúrguer, chegava às 11 em casa, meia-noite. E essa essência, meus queridos, de andarmos juntos, a igreja do Senhor, e Deus tem falado isso no meu coração, não pode deixar perder essa essência. Como eu falei aqui, não vai ser todos os dias só amores, né? Tem um dia que a gente apoia barro, vai vacilar, vai errar. Mas a Bíblia fala, se você tem alguma coisa com o teu irmão, vá a ele. Fale com ele. Abra seu coração com ele. Se acerte. Não é isso que a palavra fala? Então, se a gente olha para o meu irmão, se eu olho para o meu irmão e nada sinto, que amor é esse que está no nosso coração? Se eu não tenho prazer nenhum de me relacionar com meu irmão, ao qual Jesus Cristo também morreu por ele, por mim, para que fôssemos perdoados de todos os nossos pecados, para que toda a condenação fosse extinta. Que amor é esse que está dentro de nós? Que amor é esse? Eu não ia nem pregar sobre isso não, meus irmãos. Mas Deus está me conduzindo aí por esse caminho de relacionamento. Porque Deus sempre está falando isso ao meu coração, a esta igreja. As duas últimas pregações, uma de domingo, né? A primeira foi sobre a aliança. Deus forjou uma nova aliança, uma aliança eterna com o seu povo. Todos aqueles que se arrependeram do seu pecado, foram batizados. Essa é a nova aliança, e ali simboliza através do fruto da vide, né, que simboliza o sangue de Jesus, que é derramado sobre a sua igreja, para que possamos ter uma nova aliança com Ele. E Ele ainda diz que este é o pão, o qual te alimenta, fortalece, para que essa aliança seja eterna. E enquanto estivermos aqui, o pão vai nos fortalecer, que é a palavra do Senhor Jesus. Ela nos fortalece, ela nos dá condições de perdoar o nosso irmão, de caminharmos com o nosso irmão, de olharmos nos olhos do nosso irmão e nada temer. Porque aquele que deve, está tirando umas fotos ali, tirar uma legal, né? Aquele que deve, meu irmão, se torna escravo. E Deus não nos tornou escravo. Então vá ao teu irmão e libere perdão, libere o amor, e você vai se tornar livre, porque Deus, Jesus Cristo, nos amou e nos perdoou primeiro, para que viemos praticar com nossos irmãos. A Bíblia ainda fala, se você não consegue amar, nem se relacionar com aquele que está ao seu lado, como é que você vai se relacionar com algo que você não vê? A igreja não pode ter
agente secreto 007, não, meu irmão. A igreja tem que ter filhos benditos. Muitos irmãos semelhantes a Jesus Cristo, o qual vão se relacionar, o qual às vezes vão ter atrito, mas a graça do Senhor não pode ser extinta do meio do seu corpo. Apóstolo Paulo fala para que não se envolve com homens que sejam homens, que quando ele fala homens e mulheres, são os evangélicos, não é a pessoa lá de fora não, que são lascívios, são imorais. A esses cristãos que não querem mudança em si, Paulo fala até que não deve se relacionar, mas aos que estão lá fora, esses têm que fazer discípulo e mudar. Porque, meus irmãos, a gente prega, fala, mas a Bíblia fala para você não sentar no meio do escarnecedor. E evangélico também. Jesus fala, de ti, Corazi e Gomorra, né? Porque se eles soubessem, né, da palavra, não teriam pecado, né? Não teriam pecado. Mas nós somos conhecedores da palavra, meus queridos. E o Espírito Santo de Deus nos revela. E nos revela amor, meus queridos. Nos revela o princípio da igreja, Senhor. Ele é amor. Porque o princípio começou porque Deus amou o mundo inteiro, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha o quê? Então o começo é o amor, é Deus. O começo do nosso relacionamento, Caio, a jovenzinha ali, o começo do relacionamento de vocês é Deus, é o amor que vem dos céus. Mariana e o Felipe, né? O relacionamento de vocês, o princípio de relacionamento de vocês é o amor dos céus. E o princípio do nosso relacionamento é o amor de Deus, meus queridos. Essa é a essência. Essa é a essência. Como eu falei aqui, eu não iria pregar, eu ia pregar sobre exalar o cheiro de Cristo. Mas acho que tem alguma coisa a ver, né? Porque aquele que não ama, como pode exalar esse amor? Você olha para o teu irmão, às vezes a gente olha para o meu irmão, pô, que cara ali, mano. Pô, Eusébio é um cara insuportável. Meus irmãos. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1. Portanto, irmão, peço pela misericórdia de Deus que ofereço o corpo de vocês como sacrifícios vivos, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. O apóstolo Paulo ali está falando, eu rogo, irmãos, e peço pela misericórdia de Deus, que nos ofereçamos a nossa mente, o nosso corpo, como sacrifício vivo. O que é isso? É só para enfrentar o mal? É só para... Não, é para se oferecer a você. Ali ele está falando, aniquile seu eu e ofereçam ao Senhor Deus como sacrifício vivo o seu eu, o seu interior. E quando conseguimos fazer esse ato, quando vivemos essa mensagem, essa palavra, o amor de Deus começa a ser florescido, exalado em nossos corações. Eu aprendi que, no cursinho desse aí, para palestrantes, que você
tem que ter uma boa fisionomia, né? Faz a barba, uma boa roupa, para você se apresentar bem. Mas aí, eu estava pensando nisso, e lembrei de João, lá no deserto. Como é que ele se vestia? Tudo rústico, um cara bruto pra caramba, selvagem não, mas cara de palavras duras, não tinha, né? Arrependei-vos dos vossos pecados, víboras. Mas a palavra fala que as pessoas saíam das aldeias ao redor para ter encontro com ele. Sabe por quê? Porque João, apesar de ele ter uma aparência rústica, ele tinha a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus que falava. E as pessoas, hoje, meus irmãos, aquele que está ao teu lado, ele está necessitado de ouvir uma palavra dos céus. Por isso Deus te trouxe neste lugar. Por isso que Deus fala para você ficar aqui. Por isso que Deus, às vezes, você entra em contrito, né, com Deus, fala: Deus, pô, ali não é o que eu gosto. Aí alguém hoje falou para mim: interessante que as pessoas procuram um lugar onde se sentam prazer, mas não pergunta a Deus: Deus, qual é o lugar que eu devo estar? Tu acha que Paulo queria estar preso? Tu acha que Pedro queria ganhar chibatada? Mas por esse amor, eles tinham prazer de estarem presos, e até brincavam, ficavam contando chicotada. E você levou? Eu levei 15. Por causa desse amor. E esse amor que nós devemos entregar uns aos outros, principalmente os que estão aqui, meus irmãos. Se não vem, liga. Pega o telefone: ô irmão, por que você não veio? Senti sua falta hoje. Mas é gostoso, né? A gente vem, assiste o culto e vai para casa, volta todo cheio, mas a gente nem se preocupou com aquele irmão que não veio, a gente nem sabe. Algumas das minhas ovelhas, que é aqui do louvor, não vem, ou no dia ou no outro dia eu sinto a falta dele. Por que tu não veio? Né? Quem é aqui do Ministério Louvor sabe, estou sempre: por que não veio? O que houve? Cadê tu? Onde está você? Ah, pastor, eu não pude ir, por causa disso. O que está acontecendo? Ah, pastor, eu estou triste, o senhor falou uma palavra que eu não gostei. Vamos conversar, senta aqui. Se for mulher, eu chamo minha esposa para estar comigo. Se for homem, a gente resolve, né? Olho a olho. Mas o mundo está perdendo essa essência de relacionamento. E a igreja tem o poder de mudar essa característica. Muitos casamentos estão sendo destruídos porque não há mais um relacionamento de diálogo. Um não fala nada e o outro não diz. Ficam sentados e não tem prazer mais de conversar, de compartilhar. Eu chego lá em casa, coitada da Márcia, choro pra caramba lá, eu sou o que mais choro lá em casa. Ai, Márcia. E a Márcia ora e faz efeito. Porque a palavra fala que a oração do justo tem seus valores, tem seus efeitos. Então quando você ora pelo teu irmão: eu não sou pastor, eu não sou... Não, meu irmão, você tem autoridade de Deus, você é capacitado, o Senhor te fez rei e sacerdote. Então estenda a tua mão e clame, com fé, vá olhar. Não deixa de Satanás falar no teu coração: não vai não, que o irmão vai te chamar de enxerido, e você se intromete na vida dele. Não, às vezes um abraço, meus queridos, às vezes uma ligação, você está mudando todo o pensamento de morte, talvez, daquela pessoa. Se Deus colocou algo no teu coração para você fazer, Deus, mas eu não tenho intimidade nenhuma com aquela pessoa. Hoje trouxe aqui uma vez a pregação Ananias, né? Foi Ananias que foi lá falar com Paulo.
né? Ananias estava lá tranquilão, lá, adorando a Deus. Oh, Deus, tu é maravilhoso. Ananias, escuta só, tem uma missão para ti. Vai lá na casa lá da pastelaria tal, tem um homem lá chamado Saulo, e tu vai falar para ele isso. Aí Ananias devia estar só, oh, Senhor, manda, sou eu, manda eu. Quando ele fala o nome de Saulo, deve ter, não ouviu mais nada depois. Ele não ouviu mais nada, te garanto isso. Saulo, o perseguidor, o que matou várias famílias, destruiu, é esse mesmo. Pô, eu vou lá. Aí Ananias vai lá e traz pelo poder de Jesus Cristo, autoridade, e vai lá e traz a visão de volta a Paulo, e Paulo começa o seu ministério. E Deus faz isso com a gente ainda, meus queridos. Às vezes ele vai falar para você, ó, vai lá e fala com o Eusébio. Pô, Eusébio, ai meu Deus, chato pra caralho. Ai Senhor, Eusébio não. Manda falar com o Abel é gente boa. Eusébio, Deus, o que eu fiz de errado? Qual pecado eu cometi? Mas o Senhor, não, é Ele que eu quero que tu fale, que está precisando de uma palavra. Levando para o lado espiritual, meus queridos, Daniel estava lá clamando, primeiro dia, segundo dia, talvez estejamos assim orando, e nada acontece. Mas eu quero te dizer que os céus estão sendo movidos. Daniel não tinha recebido, até os 21 dias, né, viagem no primeiro dia, não tinha recebido nada. Ele podia ter parado ali de orar. Talvez Deus tenha falado para o teu coração, ore pelo teu irmão, não vai ele não, só ora, aí você ora, o primeiro dia, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e você não vê nada, mas eu quero te dizer que nas regiões celestiais está sendo travado, para que tua oração chegue ao céu e seja respondido, como Daniel precisou lá, o príncipe da Pérsia, o anjo lá da Pérsia sair de lá, vir aqui combater o príncipe que estava impedindo a resposta da oração de Daniel. Mas quando clamamos, meu irmão, e persistimos naquilo que Deus colocou em nosso coração, os céus estão sendo movimentados e a resposta vai chegar. Mas aí, bota aí de novo o versículo. Portanto, irmão, pego que pela misericórdia de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo. O que é a palavra santo? Separado. Estejam separados para o envio de Deus. Esteja separado para a comunhão o teu irmão, esteja separado para perdoar o teu irmão. No versículo 9, deixa eu abrir aqui. Olha só, meus irmãos, eu ia falar sobre o cheiro, não falei? Lá em 2 Coríntios, abra em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Graças a Deus que sempre nos conduz triunfantemente em Cristo, e por nosso intermédio exalamos a fragrância do conhecimento em todo lugar. Nós transmitimos a fragrância de Jesus Cristo em todos os lugares. Nós temos o cheiro de Jesus. E o 15, e ele termina assim, é só a primeira parte, porque para Deus somos o quê? O aroma de Cristo. O teu irmão é o aroma de Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo
É o aroma de Cristo, e Deus se agrada com esse aroma. A palavra está falando. Aí voltemos lá, e Romanos 12, versículo 9 em diante. O amor seja sem fingimento, aborrecei o mal e apagai-vos ao bem. Esse amor sem fingimento é o amor de Deus. É o amor de Deus que está em nós. Por isso que não devemos ser pessoas falsas, porque temos que ter o amor de Deus que é verdadeiro. 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, e quanto à honra, dando preferência uns aos outros. E quanto à honra, dê ao seu irmão. Eu sou o líder, sou pastor na igreja, eu que tenho que ser o destaque. Não, meus irmãos. Eu tenho mais tempo de irmão, estou muito mais tempo aqui, e o pastor chamou fulano de tal, que chegou depois de mim. Honre o teu irmão. Não deixe esse sentimento de inveja, porque os invejosos não herdarão o reino dos céus. Seja o mais humilde da casa, seja aquele que mais serve. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, e quanto à honra, dando preferência uns aos outros. No que se requer zelo, não sejais preguiçosos, sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Sejam fervorosos, persistentes, né? Deixa aí o versículo, mas não tira não. Persistente, persista naquilo que o Senhor colocou na sua mão. Tenha nos seus corações, o Senhor te chamou por um motivo, porque Ele viu capacidade em você, de levar o Evangelho, de anunciar, pregoar as boas novas, de fazer discípulos, de curar, de libertar, através do poder do Espírito Santo de Deus. E quando nos tornamos, às vezes, religiosos, que viemos à igreja, damos dízimo, louvamos e vamos para casa, mas nada sentimos em relação ao nosso irmão, em comunhão ao nosso irmão. Os católicos fazem isso, os bandistas fazem isso. É muito gostoso vir sentar aí, assistir esse culto, ouvir uma palavra, se encher de graça, para usar na nossa vida, para praticar na nossa vida. Me fez lembrar aqui lá em João, acho que João, do jovem rico. É João, né? Marcos 10, 17. Né? Ele falou para Jesus, se apresentou para Jesus, crente, e a gente às vezes acha também isso, que a gente está cheio de graça para se apresentar diante de Jesus. E Jesus falou para ele: mas resta um, vende tudo aí que você tem. Aquela palavra foi dura, porque aquele homem, seu coração estava cravado nos bens materiais, nas coisas da terra. Enquanto os apóstolos, eles deixaram um exemplo. E Jesus falou para eles: quando vocês forem, não levem nada. Se chegar lá na cidade e não te atender, sacode a poeira, volta. Se atender, vá lá, pregue a palavra, o evangelho, anuncie. Precisamos entender, meus irmãos, que Deus, Ele quer constituir em nossos corações o amor fraternal que é gerado por Ele em nossas vidas, de uma família. Não podemos viver sem amar nossos irmãos, sem nos incomodar a ausência dele, quando olhamos para o lado e vemos as cadeiras vazias e não lembramos de ninguém.
Que amor é esse fraternal? Que amor é esse que é dado por Deus? Né? Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, constantes na oração. Sede paciente na tribulação e constante na oração. É aquilo que eu falei há poucos minutos atrás. Os céus estão sendo movidos. Você está ali orando. Talvez você não esteja vendo nada. Não é só pelo teu irmão, não, é pela sua vida. Senhor, eu quero mudança, e não muda. Eu quero te falar que, de novo, que os céus estão sendo agitados, está havendo uma batalha para que você venha mudar. Porque realmente, pelas nossas forças mesmo, não conseguimos vencer a carne, mas pelo Espírito Santo, que é poder, é o único meio de vencermos a carne. E as coisas da carne não se vence com sangue, com derramar de sangue, com armas naturais, se vence com o poder do Espírito Santo de Deus. É o que fala lá em Efésios 6, se eu não me engano. É a capacitação de batalha que o Senhor te dá, te revestindo com a armadura para uma batalha, para uma guerra. Mas você está ali em oração. 13. Compartilhai vossa necessidade com os santos e praticai a hospitalidade. Quantos de nós aí já convidou o irmão para sentar à mesa? Hoje aqui, quantos de nós convidou? Meu irmão, vem almoçar comigo aqui. Pessoas que estão 10 anos na igreja, nunca ninguém foi almoçar com ele. Nunca foi na casa dela. Minha casa é feinha, é pequena. A minha casa, é lá dentro da favela. Se a gente ler a palavra, os lugares mais confortantes que os servos do Senhor encontrou foram lugares mais críticos. Deus, no outro dia, me acordou com a voz de uma mulher me chamando: Eusébio, Eusébio. E aí eu fui orar, e Deus me deu um nome, uma varoa, e fala para aquela varoa que o pão nem o azeite vai faltar na sua casa. Aí eu chamei aquela pessoa e Deus falou ainda mais: o pão representa a mim, representa a minha palavra, representa o alimento que é botado na mesa, que isso não vai faltar na casa dela. E o azeite, que é a minha unção, também não vai faltar sobre a casa dela. E eu fui falar com a pessoa falou: pastor, Deus falou isso também comigo nesse dia, eu até trouxe essa palavra. Então seja hospitaleiro. Não fique com essa: eu não tenho nada para dar. Você tem o amor de Deus para dar, meu querido. E o amor de Deus, ele vai te dar condições de você convidar teu irmão. Talvez o que falte na sua vida é você convidar o teu irmão para mostrar a sua casa, para abrir a sua casa. Eu tenho ouvido, isso me incomoda muito quando ouço aquela palavra: que a viúva foi lá, fechou a porta, né? Não sei se foi a viúva, não estou lembrando agora. Uma pregação que o pessoal fala assim: fecha teu quarto, vai para o teu quarto em secreto. Tudo na tua vida é em secreto. Não foi isso que Deus quis falar. Ele quis falar que às vezes há condições que você tem que viver no secreto. Como Jesus estava lá no Getsêmani, a batalha era dele. Mas não é para você viver em secreto. Não é para você viver tudo: eu não falo para ninguém, para não botar olho grande, para não... Meu irmão, você tem medo de quê? O poder de poder está na tua vida. Você tem medo de olho gordo, olho grande, sei lá como é que dá o nome. Fica com medo de mandinga, de pessoas fazer macumba. Não, aquele tem um capiroto em cima dele, eu não vou lá na casa dele, nada. Uma vez eu fui numa festa de um baiano, não falando mal do baiano. Está sendo gravado?
Vai cair o YouTube. Meus irmãos, é complicado a comida de baiano. Tu tem que ser missionário para comer comida de baiano, senão tu não come não. Fui convidado num aniversário, né? O rapaz era evangélico. Vamos lá em casa lá, pô, vou fazer um vatapá lá, vou fazer como é que é? Não sei o que, caruru caruru com azeite de dendê, bababá. Eu falei, eu vou, tá bom. Cheguei lá na casa do irmão, eu falei, o que é isso? É candomblé, macumba, caramba. Mas a comida é meio exótica, sabe? Ó, tudo em aquelas cambucas de barro, os pratos que usam no terreiro, tudo ali. Oi, mas naquela época, não muito atrás, uns 30 anos atrás, uns 40, né? Então, eu cheguei ali, eu falei, caramba, meu irmão, eu sou ruim de comida, eu não sirvo para ser missionário não, porque missionário, né, come de tudo, minha esposa é boa para ser missionária, meu irmão, aquela ali não tem não, ela fala assim, deu uma aguinha na boca, eu experimento, no outro dia, eu devo ter um dor de cabelo, vai tu não comer, mas ela encara, eu já sou muito difícil, né, aí cheguei lá na casa lá do irmão, a irmã já botou lá um pratinho lá para mim, né, aí derramou aquele azeite de dendê em cima, aí eu falei, Senhor, não posso, né, convidado, tu não vai fazer desfeito, aí mandei para dentro, tal do caruru com azeite de dendê, rapaz, bateu 5 minutos, ele morava aqui nessa rua, lá em cima, eu desci aquela rua lá, meu irmão, não poder, fiquei 3 dias, uma dor de barriga, meu irmão, aí irmão, meu Deus, por que eu salvo-guarda? Eu falei, meu irmão, foi aquilo batendo no meu estômago, desculpa falar com ele, bateu no estômago, começou a transpirar, o suor sair, eu tive que descer ali, eu morava aqui, né, do lado, mas é o compartilhar, meus irmãos, é o estar do lado, é ser hospitaleiro. Aquele homem, ele me honrou, ele botou da melhor da terra dele, a melhor comida para mim. Tudo bem que eu não aguentei, mas ele foi honroso comigo. E muitas das vezes isso nos bloqueia com o nosso irmão. Não vou trazer aqui não, que ele é muito chato. A pastora Sandra, né, sabe como é que eu sou com cebola, me amarro uma cebola, meu irmão. Aí eu vou lá na casa da pastora Sandra, ela fala, não tem cebola não. Ô pastora Sandra, não, pode comer, Eusébio, pode comer, não tem cebola, porque cebola assim, eu não sou muito, né, a pastora Sandra faz às vezes um frango com molho de cebola lá, e todo mundo, né, é muito gostoso, mas é me honrando, meus irmãos. E quantas vezes a gente é impedido disso, de honrar? Eu fico tão maravilhado. No outro dia apareceu lá no meu serviço um casal, vai lá me abençoar lá, me honrando. E a honra é uma coisa muito séria no reino de Deus. Ana, mãe de Samuel, antes de ter Samuel, o que ela fazia? Ela ia todo ano, uma vez por ano, ao templo orar. Ela só teve Samuel depois que ela honrou. Ela honrou quem? Eli. Ela estava lá orando. Esse aqui é plantando, passa Eli. Mulher, tomou uns gorozinhos aí, fica aí agora. Ela, não, meu senhor. Não, meu senhor. Estou aqui clamando, estou aflita. O que ele fez? Abençoou. O que aconteceu? Samuel veio. Honre a tua liderança. Não deixe Satanás falar, aquele ali é Zé Ninguém, não
conhece, não tem estudo. Honre teu pai, honre tua mãe, as autoridades da sua vida, teu patrão, teu professor, honre. Eu sempre falo aqui que esse governo eu não concordo, mas devemos orar por ele, para que ele venha se converter, para que ele venha se arrepender desse caminho, que ele venha voltar para Deus, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoei. Olha só, meus, abençoai aqueles que te perseguem. Quantos irmãos aí na igreja, às vezes, são perseguidores? São mesmo. Mas a Bíblia fala para você abençoar esse perseguidor, amá-lo, abençoá-lo. Eu fui muito perseguidor do Bispo Wilson. Como chateava o Bispo Wilson? Mas o Bispo Wilson sempre me abençoou. Sempre me abençoou. Ele nunca me amaldiçoou, nunca. Até que um dia eu estava sentado ali, e tinha acontecido algumas coisas aqui na igreja, eu estava chateado com ele. Aí ele falou assim: oh, você só vive murmurando. Falou para a igreja: vocês que vivem murmurando, faça alguma coisa para que o reino de Deus venha avançar. Se ele te trouxe aqui, se ele te colocou aqui, é para você trabalhar. Vai trabalhar e para de murmurar. Aquela palavra veio no meu coração, meus irmãos. Eu falei com a Márcia, já era casado. Falei: Márcia, e eu posso ajudar ali no louvor. A igreja aqui estava sem violão, só tinha, eu acho que um teclado só, assim, na época. Tinha músico, né? Nenhum. Tinha músico. Não, acho que não tinha músico nenhum, né? Aí eu fui lá ali em Campo Grande, tinha disco Nildo. Fui lá, comprei um violão, entrei na escola de música com o falecido Herbert, né? Falecido, um homem de Deus. Aí quando ele pegou o violão, ele falou: pô, que nojeira de violão, vamos lá comigo, lá no disco Nildo. Voltou lá. Chegou lá: não quero isso não. Isso aqui não serve. Aí pegou lá um violão lá, meus irmãos, que era o triplo do valor que eu tinha pago. Mas ele tinha sido usado por um grupo de pagode aí, não sei o quê. Eu ainda falei assim: pô, eu vou usar, vou levar. Irmão, abençoa esse aí que vai abençoar a sua vida. Vai na fé, meu. Aí ele me deu as aulas, eu comecei aqui a tocar, e nisso chegou os filhos de José, Jean, chegou o filho do Cristiano, né, o Christian. Aí foi formando de novo. Aí estava o Albertinho, né? Depois acho que voltou o Albel, né? Veio depois. E de novo formou. Porque eu abri meu coração, deixei Deus falar. Juninho acho que ele veio bem depois, porque ele era novinho. Ele era muito. Acho que eu não era nem nascido Juninho nessa época. Era nascido? Eu não me lembro. Não, porque eu acho que eu era casado, não tinha Mariana tem a mesma idade de Juninho, né? Era mais velho? Te entregou, Juninho, aí, morre. Ô, Juninho. Então, eu comecei, e ali Deus começou a falar no meu coração, porque eu deixei Deus entrar. Ele não é homem que vai arrombar o teu coração, que vai sair, meter o pé na porta. Não, ele fala que bate. Se a gente abrir, ele vai entrar, vai ceiar, vai mudar, vai fazer a diferença. Mas depende da gente, meus irmãos. E aí começamos a ter o cheiro de Cristo, o cheiro que Deus gosta. Abençoar, né? 15. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com que os choram. Tende unanimidade de sentimentos entre vós, unanimidade, um pensamento só, um cheiro só. Essa igreja tem que ter um cheiro só, o cheiro de Cristo, não é o cheiro de A, de B. O bispo não é o dono da igreja, o pastor Abel não é o dono dessa igreja, Jesus Cristo é o dono dessa igreja, e são pessoas levantadas para cuidar desse rebanho.
Não pagueis a ninguém mal por mal. Procurai as coisas boas diante de todos os homens. Se for possível, enquanto depender de vós, estais em paz com todos os homens. Se for possível, estais em paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Não se vingue, não saia aí querendo justiça pela sua própria mão, mas deixa que Deus vai batalhar por ti. Deus vai fazer, porque a palavra do Senhor fala: aqueles que vos amaldiçoar serão amaldiçoados, e aqueles que te abençoar serão abençoados. Então você não precisa sair fazendo: houve uma injustiça comigo, eu vou resolver lá com meu irmão, vou resolver com meu parente, vou resolver com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, vou resolver lá no meu trabalho, com o meu patrão, não sei o quê. Que cheiro é esse de Cristo que nós levamos? Então a Bíblia aconselha: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Dá lugar que Deus vai fazer, porque está escrito: minha é a vingança, eu pagarei, diz o Senhor. Ele fala: olha, essa batalha é minha. Se eu não me engano, foi o rei Ezequias. Ele foi lá com o profeta Isaías, né? Oraram, e Deus mandou um anjo lá que matou todos os guerreiros. Ele falou: Senhor, Ezequias era um cara mais medroso, um dos reis mais medrosos que tem na Bíblia, mas ele sempre fez diferente do pai dele. O pai dele procurou homens, né? Se não me engano foi Manassés, o pai de Ezequias, né? Que procurou lá o Egito para guerrear, né? Foi lá e o Egito não foi para a guerra e ele perdeu, foi preso. Mas Ezequias fez diferente. Não, vou procurar aquele que é justiceiro, que é justo, que ele vai batalhar a minha batalha. E Deus mandou um anjo lá que matou todo o exército. E diz a palavra que eles foram lá só para recolher os despojos. Colheram tanto, não foi? Procure, deixe o Senhor, entregue na mão de Deus. Ai, estou com a raiva daquele irmão, estou com a raiva do meu pai, da minha mãe, estou com a raiva do meu filho. Entrega, vai orar, entrega na mão de Deus. Deixa a fragrância de Cristo ser exalada por ti. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque ao fazeres isso, amontoará brasas de fogo sobre sua cabeça. Aqui ele está falando sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é fogo, e quando você faz isso, você amontoará a presença dele sobre você, será derramado sobre a sua vida a unção do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, e se você se tornará o conhecedor de Deus. Deus falou assim para Satanás: Satanás, Jó eu conheço, é um homem íntegro, fiel. Quantos de nós Deus está dando testemunho? Deus deu testemunho de um homem fiel, íntegro. Não tem nada dele ali que está errado, Satanás. Deus testemunhou de frente a Satanás. E você se amontoará esse poder, essa graça sobre você. Não deixe vencer do mal, mas vença o mal ou com amor. Algumas passagens falam amor. E amor é quem? Deus. 1 João fala isso. Deus é amor. Deus é amor. E essa é a palavra, meus irmãos.
voltando lá em 2 Coríntios 2:14, por favor, para encerrar. Depois vamos orar. E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, ou seja, a fragrância de Deus, a fragrância de Jesus, pela graça de Deus, sempre nos faz triunfar, ou seja, nos faz levar essa fragrância aos outros lugares. Naquele tempo, quando Jesus foi crucificado, como Jesus foi crucificado na cruz, ele era um maldito. E todas as pessoas que eram crucificadas na cruz eram jogadas num lugar chamado de Inom, um lugar podre, de podridão, onde fezes, corpos apodrecidos. Deus não deixou isso acontecer com Jesus. Foi lá, José pegou e botou no lugar. Sabe, Deus não quer que você tenha essa fragrância de podridão. Uma vez eu teve aqui um testemunho de uma pessoa de uma religião, e ela falou que ficou deitada uma semana no meio do sangue de um porco podre. Deus não quer isso na nossa vida. Ele quer que tenhamos a fragrância de Jesus Cristo, que venhamos exalar onde estivermos, na situação que estivermos. A igreja do Senhor vai exalar, vai exalar. E o 15, Pai, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo. Deus nos olha e Ele quer sentir de nós o bom perfume. Como é gostoso estar do lado de uma pessoa, né, cheirosa, né, perfumada. Como é gostoso, às vezes, né, uma pessoa está do nosso lado, está com um mau cheiro, né, incomoda. Mas quando tem uma pessoa, né, imagine a pessoa exalando Jesus Cristo. É coisa maravilhosa, meus queridos. Amém? Vamos ficar de pé aqui.